Olá, pessoal! Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto chamado humildade. Olha só quantos de nós já ouvimos essa palavra e buscamos sermos humildes, né? Eu acho que é um dos sentimentos e comportamentos mais nobres do ser humano, ser humilde, né? Só que eu queria falar um pouquinho sobre esse significado da humildade. O que é humildade? Eu desde muito pequena, eu sempre tive em alguns momentos um entendimento às vezes até equivocado sobre a humildade. Por que equivocado? Pela forma como as pessoas às vezes abordam o termo humildade. Eu demorei um certo tempo para entender a verdadeira essência da humildade e do que é ser humilde, né? Primeiro, as pessoas confundem muito facilmente o termo humildade com condição financeira. Então, hoje em dia, muitas pessoas que têm uma condição financeira teoricamente baixa, que são pessoas que a gente pode se caracterizar de baixa renda, uma população mais carente financeiramente, muitas vezes eles são chamados de humilde. Quantos de nós já não ouvimos ou às vezes até proferimos: ai, fulano é humilde, quando a gente quer falar que a pessoa é pobre financeiramente ou tem uma condição de recursos financeiros mais baixo. E aí a gente, ao invés de falar outros termos, a gente fala o quê? Que é uma pessoa humilde. E aí, humildade tem a ver com condições financeiras, com classe social? Não, errado. Esse é o grande equívoco que boa parte dos seres humanos dão à humildade. Humildade não está associada às condições financeiras, classes sociais, e sim ao comportamento, a uma maneira de ser do ser humano. A prova disso é que existem pessoas que podem ser economicamente mais pobres e não serem humildes, não terem a humildade reinando dentro delas, e existem pessoas que podem ter uma situação econômica, uma situação financeira muito próspera e serem humildes. Então, ou seja, humildade não tem a ver com condições financeiras, e sim com uma maneira de ser. Ou seja, Rito, o que é verdadeiramente na essência humildade? É tratarmos o outro de igual para igual, independente se financeiramente, ou seja, mais próspero ou menos próspero, independente se hierarquicamente dentro de uma organização profissional, de uma empresa, eu estou acima ou abaixo, é eu tratar o ser humano, não me sentir melhor que o outro. O grande mal dos seres humanos que não tem a humildade, tem a soberba de achar que é autossuficiente, que é sempre melhor que o outro. Quando o ser humano é assim, a humildade não reina dentro. Então, sermos humildes é sempre respeitar o outro, não sentirmos mais que o outro. Tá? Isso é um das grandes virtudes da humildade, é respeitar a diferença, respeitar a necessidade do outro, né? É tratar o outro de igual para igual. Para mim, um dos grandes exemplos de humildade, falando da minha vida pessoal, o meu finado avô, ao qual eu tenho grande admiração e eu posso dizer que é um dos meus maiores exemplos de humildade. Desde muito pequena, ele sempre foi muito próspero, sempre teve muitos empregados, tanto no comércio dele quanto na casa dele, na residência dele, por ter uma residência grande, família grande, enfim. E eu achava muito bonito a forma como ele tratava os funcionários dele, sempre de igual para igual. E aqueles funcionários que às vezes vinham visitar ele, que já não trabalhavam, ex-funcionários na verdade, né? Que já não trabalhavam para ele há muitos anos, sempre voltavam para visitá-lo. E eu achava aquilo bonito, é sinal que ele tinha sido um bom patrão, né? E muito além disso, sempre que aquelas pessoas iam visitar ele, não importando o grau de escolaridade, a questão social, pessoas muito simples de recursos financeiros, não importava aquelas pessoas, a forma como elas se vestiam, como elas se alimentavam, ele colocava essas pessoas para sentar na mesa junto com ele, sentar na mesa com ele, comer da mesma comida que ele, sentar ao lado dele, não importando se aquelas pessoas pegariam no garfo, a forma como elas comeriam, isso era insignificante.
E eu sempre, desde pequena, eu via aquilo e eu achava aquilo muito bonito, muito nobre, porque ele não se sentia mais, pelo contrário, ele se colocava numa situação de igualdade com aquelas pessoas que um dia serviram ele, né? Era uma forma até às vezes de expressar gratidão àquelas pessoas. E aquilo lá ficou muito marcado na minha mente como um conceito de humildade. Um dos outros conceitos de humildade também é aceitarmos os nossos erros, é aceitarmos que somos seres imperfeitos em constante evolução. É muito difícil o ser humano aceitar que erra, é muito difícil o ser humano aceitar a sua fragilidade. E quando ele passa a ter a aceitação, isso é uma das virtudes da humildade, é ter a humildade suficiente de aceitar que somos imperfeitos, né? Então esse também é mais um exemplo aí do que é verdadeiramente o conceito de humildade. Ok, pessoal? Gratidão, um forte abraço e até o próximo vídeo.